atendendo a um requerimento do vereador João Cotec e vereador Sargento Melo Casal, a secretária de Educação está aqui na casa hoje para dar explicações a respeito do professor bidocente, essa discussão que está acontecendo na nossa cidade. E eu gostaria primeiro de explicar como que vai funcionar. Não é uma audiência pública. Temos a solicitação de audiência pública. A audiência pública, o público pode falar. Hoje a gente marcou isso, não é nem regimentalmente estabelecido, mas como o assunto é grave e exige uma celeridade por parte das autoridades, nós marcamos essa reunião, então só vai ter direito à fala. Vão ter direito à fala a Denise, os secretários presentes e os vereadores. Se alguém do público quiser fazer algum tipo de pergunta, que não ficou satisfeito com a explicação, passe para os vereadores por escrito, que os vereadores serão, nesse momento, porta-vozes das dúvidas de vocês. E, se for necessário, depois a gente vai marcar uma audiência pública com a presença de todos vocês aqui. Então, nós vamos convidar para compor a mesa a secretária de Educação, Denise Vieira Franco, o secretário de Fazenda, Fulvio Albertoni, e o secretário de Governo, Bebeto Faria. Também gostaria de convidar a gerente do Departamento de Inclusão e Atenção Educando da Secretaria de Educação, a senhora Tânia Franklin. Pela ordem, vereador Sargento Melo. Eu vou fazer o uso da palavra, ia pedir autorização a Vossa Excelência, mas daqui mesmo, como eu, Coteca, fizemos os questionamentos à secretária, vou fazer a leitura do que nós estamos questionando, de acordo com as reuniões feitas pelo vereador. Primeiro, qual o número de crianças com deficiência matriculadas na rede de ensino municipal e qual o número de professores com bidocência na rede? Para 2019, há ou não perspectiva de redução do quadro de professores bidocentes? Por quê? 3. A contratação do auxiliar de apoio exclui a possibilidade de disponibilizar um professor bidocente para o auxílio do professor regente dentro da sala de aula? Um profissional de apoio com apenas segundo grau pode contribuir para o desenvolvimento escolar de uma criança com deficiência no mesmo grau que um profissional de educação? Quinta pergunta. Como a secretária pretende corrigir possíveis falhas de atendimento às crianças com deficiência com alteração no processo de docência compartilhada? E a sexta pergunta. Apesar de ser uma decisão, só para terminar, apesar de ser uma decisão que compete à Secretaria de Educação, pais e professores foram chamados para debater essa alteração do perfil profissional daqueles que lidam com alunos com deficiência a partir de 2019? Então, nós fizemos essas perguntas, eu já passei para a senhora, que aí a senhora vai falar dentro da fala da senhora e a gente fica na expectativa. O vereador Sargento Melo que me entrega as perguntas para eu passar para a secretária e já vou... Já está, as perguntas já estão. Desculpa. Passamos a palavra, então, para a secretária de Educação, Denise Franco, para fazer uso da palavra. Pela ordem. Por favor, gente. Vamos passar a palavra agora para a secretária, para ela poder explicar para a gente, para os vereadores e para o público também, o que vai acontecer com a palavra. Peço que eu preciso garantir a palavra dela na tribuna. Depois da fala dela, vocês podem se manifestar. Com a palavra, Denise. Boa tarde a todos. Aproveitando os slides, eu vou acompanhando as respostas que o vereador Sargento Melo já colocou. Por gentileza, pode passar. Nós temos hoje matriculados na rede 838 alunos com deficiência e 444 com outras demandas, transtornos e outras especificidades. Nós temos o atendimento educacional especializado, que é chamado de AEE, com atendimento nos CAEs de 565 crianças e alunos nas salas de recursos multifuncionais nas escolas, 377. Nós temos 49 salas de recursos multifuncionais e os 4 CAEs distribuídos na cidade. Por gentileza, pode passar. Nós temos um trabalho desde 2007, para vocês olharem o panorama, esse é o número de turmas ao longo dos anos e é o número de profissionais
bidocentes, chamados bidocentes ou docência compartilhada, ao longo do tempo histórico. 2007 com 2 turmas, ou seja, 2 professores, 2018 com 616 turmas, ou 600 professores. Pode passar, por gentileza? Quais são os profissionais envolvidos no atendimento educacional especializado? Nós temos 139 professores habilitados, formados, dentro da especificidade que o Ministério da Educação coloca para o AEE. São 139 professores, 22 professores de Libras, 5 professores de Braille, 16 intérpretes de Libras e 60 estagiários. Muito bem. Nessas turmas que temos os professores, temos os alunos com deficiência, nós temos professores, regentes, habilitados, formados, pessoas comprometidas, que trabalham com a classe como um todo, e para que ele possa fazer esse trabalho, ele recebe um adicional, porque ele precisa planejar, organizar o trabalho com a classe como um todo. Ele não tem 25 crianças e um aluno como deficiente, ele tem 26 crianças, 26 alunos. Cada um, né, tem uma individualidade e uma característica. Isso significa que o trabalho desses profissionais deve incluir a adaptação das atividades, das ações correlatas ao processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças e alunos com deficiência dentro da área curricular, pedagógica e organizacional, na especificidade do trabalho docente. Pode, por favor, por gentileza? Qual que é a proposta? A proposta é a coexistência de diferentes modalidades no contexto escolar. Ou seja, nós temos um edital, né, de contratação de professores, que não existe o cargo bidocente nem docência compartilhada. É o PRA, o edital, que inclusive foi publicado a classificação no sábado passado. Vamos coexistir com os 2 tipos de trabalho, dependendo da individualidade, da análise pedagógica que este aluno demandar do setor pertinente. Uma outra pergunta que está na listagem do vereador Coteca e do sargento Melo. Nessa perspectiva, esses profissionais, eles são de ensino médio, vão fazer uma avaliação dentro da perspectiva de conhecimentos gerais e conhecimentos na área, para trabalhar em conjunto e sob a orientação do professor regente. E a obrigação de formação continuada, obrigação, avaliação e monitoramento. Por favor. Por favor, gente. Para o tempo, por favor, da secretária. Calma, gente. Nós precisamos... Vamos deixar a secretária concluir. Vamos deixar a secretária concluir. Por favor, gente. Nós temos aí a palavra da secretária, depois tem a palavra dos vereadores. Vamos levar isso com calma, que com diálogo nós vamos chegar, tenho certeza, a uma conclusão. Volta com a secretária. Então, essa coexistência já é uma questão organizada a partir das individualidades. Então, não há o que se falar, vereador, naquele último item, de questão que vai dar certo ou não vai dar certo. A gente precisa de monitorar, acompanhar, discutir e ver o trabalho desse profissional, porque temos regentes bem formados na rede. Senhores e senhoras, por favor, se eu não puder garantir a palavra da oradora, nós vamos ter que interromper. Vamos tentar ouvir e ao final se manifestar, por favor. Vamos lá, Denise, finalizando, nós temos regentes bem formados e capacitados para fazer
o trabalho pedagógico na sala de aula. Temos regentes muito bem formados. Obrigada. Nós vamos passar, vou passar a palavra, por favor, gente, passar a palavra ao secretário de Fazenda, Fúvio Albertoni. Bom, boa tarde, presidente Rodrigo Matos, boa tarde, vereadores, vereadora. Agradecer o convite, vereador Coteca, vereador Sarito Melo. Eu não sou especialista na área de pedagogia, nem na questão de inclusão, mas eu trato de uma área que eu sou especialista, que é da gestão pública e principalmente da gestão fiscal. Então, eu queria demonstrar um dado que é importante para, inclusive, a tomada de decisões que estão sendo feitas por essa administração. Pode passar? Bom, nós temos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, um índice que determina até quando nós podemos gastar a despesa com o pessoal. Depois a gente pode gastar 54% com o pessoal em relação à receita de corrente líquida. Por favor. Por favor, gente. Por favor. Se nós não garantirmos a palavra, vai demorar ainda mais. Já temos várias perguntas elaboradas pelas mães aqui para serem feitas aos professores. Vamos com calma, gente. Vamos lá. Fúvio. Então, até outubro de 2018, os últimos 12 meses, a receita nossa foi de aproximadamente 1,3 bilhão. Pela metodologia do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nós estamos gastando 48,69% da nossa receita com despesa de pessoal. Pela metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional, que é a metodologia que segue ao pé da letra a LRF, o gasto é de 52,97%. Pode passar? Esse ano, o Tribunal de Contas editou essa instrução normativa, que é a instrução normativa número 1, 2018, que ela fala o quê? Que todas as despesas com o pessoal, inclusive o aporte feito para o Fundo de Previdência do Servidor Público Municipal, entra como despesa. E, de fato, está correto. Por quê? Se houver a falta do recurso para pagar o aposentado, cabe ao Tesouro fazer esse pagamento. Ele aposentou e tem o direito a receber. Então, o Tribunal de Contas editou essa nova norma, no qual você, a partir do dia 1º de... Pode passar? A partir do dia 1º de janeiro de 2019, ela entra em vigor. E o índice que nós vamos utilizar agora não é mais o do Tribunal de Contas, é da Secretaria do Tesouro Nacional, sem os expurgos que eram feitos pelo Tribunal de Contas. Assinado pelo presidente do Tribunal, Cláudio Couto Terrão. Pode passar? No artigo 22 da LRF existe um limite prudencial. Esse limite prudencial é o quê? Quando chega nisso, tem que tomar medidas de contenção de despesas. Então, o limite prudencial é 95% dos 54%, que é o teto, que daria 51,3% de gasto com o pessoal. Pode passar? Então, pelo aquele quadro que nós vimos lá, nós estamos com 52,9%, se eu não me engano, nós estaríamos hoje, se estivesse em vigor nesse momento, a nova instrução normativa do Tribunal de Contas, estaríamos ultrapassando o limite prudencial. E aí tem algumas... fica vedado ao município. Conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração a qualquer título, salvo derivado da sentença judicial ou determinação legal. Ressalvada a revisão anual que está prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Criação de cargo, emprego ou função, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Pode passar? E aí que é o principal nesse caso.
provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores da área de educação, saúde e segurança, que são consideradas as áreas essenciais à população. E a contratação de hora extra também ficaria prejudicada. Então, a partir da extrapolação desse índice, que vai ocorrer em 1º de janeiro com a metodologia, a Prefeitura tem dificuldade de fazer seus contratos. Hoje, a maioria dos contratos do que a gente chama de bidocente são contratos temporários. Então, a gente não tem a garantia, inclusive, da manutenção desses contratos. Espera aí, gente. Por favor, gente. Por favor, gente. Isso só vai tensionar mais, vai demorar mais. Os vereadores vão perguntar. Peço a uma das mães que perguntem sobre o concurso nas frases. Por favor, gente. Por favor. Inclusive, a contratação através de concurso está vedada também, a qualquer título. Então, é todas as formas de contratação na administração. Comissionado, temporário, concursado, todas essas. Mas, na melhor das hipóteses, vamos pensar que conseguiríamos manter o mesmo número de professores contratados. Se vocês verificarem no quadro que a Denise colocou, há um crescimento da demanda de pessoas com necessidade, deficiência, que em 2007... Por favor, gente. Calma, gente. Calma. Por favor, gente. Por favor, gente. Por favor, gente. Vamos lá. Então, havia 2 turmas, hoje temos mais de 600. E, com certeza, a demanda vai ser sempre maior. Eu acho que a Prefeitura de Juiz de Fora, ela tem um modelo inclusivo, no qual há uma procura maior por isso. Então, aumentando esse número, vamos pensar que aumente esse número. E a gente não pode contratar. A inclusão vai ser parcial. Quem está dentro está incluído. Quem está fora não entra. Por favor. Então, a proposta que foi apresentada sobre a educação, ela parte, claro, da questão pedagógica, dessa questão, mas também de criar uma forma de ampliar essa questão. Havia uma demanda de mais de 60 professores ser contratados para a educação esse ano, e não foi contratado porque não temos capacidade, nesse momento, financeira, e ano que vem não vou ter a capacidade fiscal. Então, a questão do profissional de apoio, ele traz uma possibilidade de você ter o atendimento para aquelas pessoas, aqueles alunos que necessitam de um atendimento que não parte da questão pedagógica, e nem todos têm a necessidade. Hoje nós tivemos uma reunião muito importante no Conselho da Pessoa com Deficiência, onde foi colocado isso. Existe sim crianças que necessitam de um apoio de um bidocente ou de um professor com educação compartilhada. Para quê? Para suprir as suas necessidades pedagógicas. Mas existem crianças que não precisam. Precisam de quê? De ajudar a locomover, a se movimentar, a fazer a higiene. Então, existe, por exemplo... Vamos lá, gente. Deixa o secretário concluir a fala, por favor. Então, nós temos certeza que a criança tem direito à educação. O que nós estamos propondo é ampliar essa possibilidade. Com outro... Para o tempo, por favor. Por favor, gente. Por favor, gente. Por favor, vamos manter o... Por favor. Peça aos pais. Peça aos pais que a gente está aqui dialogando, nós estamos conversando.
vai ter a voz dos vereadores, tem as perguntas das mães e dos pais. Vamos manter o respeito entre as partes. O secretário é o secretário de carreira da prefeitura. Então vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Nós não podemos desrespeitar. Vocês estão desrespeitando, isso está errado. Vocês estão desrespeitando o servidor. Vocês estão desrespeitando o servidor. Vamos com calma, deixa ele concluir a fala, depois vai ter a fala dos vereadores, por favor. Olha só, nós tivemos uma reunião hoje no Conselho, inclusive questões foram colocadas lá, por exemplo, existiam... Eu solicito, só que você fale com o vereador Melo ou com o vereador Adriano, que ele vai fazer a pergunta e depois eles vão responder. Por favor, por favor. Por favor. Nós entendemos a revolta, mas eu preciso garantir a palavra dele. Por favor, conclua. Então vamos lá. Hoje, na reunião do Conselho da Pessoa com Deficiente, existiam pessoas, não eram crianças, com deficiência locomotora que estavam em cadeira de rodas. E elas mesmas se colocaram na questão que elas não haveriam necessidade de ter uma bidocência para ela. Porque a cadeira de roda não tem necessidade de ter um auxílio pedagógico. É muito mais fundamental para ela o auxílio para se locomover, para fazer as atividades. Nem todos têm a necessidade pedagógica. Então, o que está sendo... Por favor, gente. Então, o que nós vamos fazer aqui, vereador Melo? Acho que até respondemos sua questão também. Nós colocamos a discussão, né? A sociedade se manifestou de uma forma que é de direito da sociedade. Nós tivemos semana passada reunião com os vereadores na prefeitura de Juiz de Fora, explicamos, houveram várias considerações por parte dos vereadores. Nós tivemos, na sexta-feira acabou não ocorrendo a reunião, remarcamos para segunda-feira com vários representantes, fizemos a apresentação, ouvimos novamente, foram apresentadas novas questões. Ontem, nós tivemos na Secretaria de Educação, com professores e pais, e hoje nós tivemos com o Conselho das Pessoas com Deficiência. Então, na verdade, o que está fazendo, vereador, é aprimorar a proposta que está sendo feita, tendo o cuidado de não criar desassistência, porque com a lei de fiscal, a gente pode não ter professor nenhum. O que está se pensando aqui é criar uma forma onde consiga fazer aqueles que necessitam de um professor de necessidade compartilhada, ter esse professor, e aqueles que precisam de outro profissional de apoio, que na própria lei brasileira de inclusão cita como profissional de apoio no seu artigo 3º. Fazer essa mesclagem para dar capacidade para que possa ser cumprido. Muitos pais reclamam que ficam 3, 4, 5 meses aguardando um professor, que a questão financeira atrasa isso. E às vezes o professor está sendo utilizado para atender uma criança que não tem aquela necessidade específica e poderia estar atendendo aquele que está esperando. Então o que está se propondo aqui é uma forma democrática de conseguir o acesso. A inclusão não pode ser só para aqueles que estão aqui. A inclusão tem que ser cada vez maior para abrir mais espaço. Mas com a questão fiscal, ou nós vamos parar onde estamos, ou vamos regredir sem nenhum professor. Obrigado. Pela ordem, presidente. Agora nós vamos passar a palavra por 3 minutos para cada vereador que possa fazer o seu questionamento e também para fazer o questionamento do público, que eu já vi que já entregou várias perguntas, e ao final a secretária executa. Não entendo, não, hein? Senhor presidente, respeito muito Fúvio, secretário da Fazenda, mas Fúvio, nessa parte se houve também com o objetivo de reduzir despesa,
na minha opinião, teria que ser a última área para a gente estar reduzindo despesa. Na minha opinião. Com todo respeito também, a secretária de Educação, presidente, eu não entendi muito bem o que ela colocou ali, foi muito rápido. Não deu, Denise, para compreender ou entender o que você explicou ali. Realmente, eu não entendi. Não entendi. O que a gente está vendo aqui, senhor presidente, são mães, né, buscando, correndo atrás dos direitos dos seus filhos. E eles têm que fazer isso mesmo, porque se eles não fizerem isso, ninguém vai correr atrás desse direito, fazer valer o que eles já tinham, e pelo que a gente está vendo, estão querendo, tirando, dificultar, reduzir. Então, eles estão corretos. E, senhor presidente, me passaram aqui, ô Denise, ô Fúvio, ô Bebeto, e você, Bebeto, Fúvio, está iniciando agora, o Bebeto também já pegou essa situação aí em andamento, né, o que esse vereador também tem que pedir você. O Fúvio, eu tenho certeza, Fúvio, com a sua sensibilidade, e a secretária de Educação, fica o pedido desse gabinete para rever essa decisão, como eu falei semana passada. Rever essa decisão, porque, na nossa opinião, seria a última área para a gente poder reduzir despesa, se foi esse o Fúvio o objetivo. Agora, me passaram aqui, senhor presidente, algumas perguntas que eu não sei aí quais aí dos secretários vão responder, mas me parece que é mais direcionado para a secretária de Educação. Se a função do cuidador será apenas com autonomia, como professor regente conseguirá desenvolver um trabalho individualizado com até 3 crianças com NE, necessidades especiais? Fala tudo, tem mais. Só esclarecendo, gente. Tem mais. Por favor, só esclarecendo que os vereadores vão fazer as perguntas e a secretária vai responder, tá? Pode ficar tranquilos. Secretária de Educação, tem retorno de desenvolvimento do aluno acompanhado por estagiário em sala de aula? Ter aluno um documento acompanhante, comprovante que só os pais foram informados dessa mudança durante o ano letivo? Ô Cido, peço para você concluir, acabou o tempo de Vossa Excelência. Mais 2 só, presidente. Só Acelera. Tá, só mais uma, então, eu entrego para a Denise. Ontem a secretária afirmou que a mudança está sendo feita por questões financeiras. Como o secretário financeiro apresenta uma planilha agora alegando isso? Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar, depois, logo em seguida, vereador João Coteca. Senhor presidente, eu gostaria aqui de me dirigir ao público presente, cumprimentar vocês, sem nenhum tipo de qualquer atitude que seja de politicagem, cumprimentar vocês pela união, pela força de vocês. Senhor presidente, também quero me dirigir aos companheiros do governo, pessoas a quem a gente tem amizade, mas na reunião de terça-feira lá na Secretaria de Governo, eu deixei muito claro na reunião que se a questão da bidocência e da deficiência intelectual fosse levada da maneira como está sendo discutido, eu não gostaria nem de discutir mais isso e nem de participar desse tipo de processo. O que nós estamos vendo é uma insistência
muito grande, entendeu, da educação e manter um posicionamento inicial que é contrário. Eu disse aqui na sexta-feira, nós não estamos falando de piedade, de favor, não. Nós estamos falando de direitos. Direitos que as pessoas têm. Eu sou um profissional médico, eu estou vendo aqui muitas pessoas que eu atendo, que eu convivo com elas. Tem gente que está ali com síndrome de Down, que hoje tem um desenvolvimento intelectual avançadíssimo em função de um investimento muito grande que foi feito na área pedagógica. Eu acho o seguinte, o que nós temos que ter hoje aqui? Esse processo eu queria pedir ao Daniel, está ali, ó. Senhor presidente, vamos lá, peço para o vereador... Senhor presidente, é só para a gente concluir, eu gostaria, aqui está o secretário Bebeto, que é uma pessoa humana, uma pessoa que está hoje nessa função, inclusive, de articulação política dentro do governo. Eu queria solicitar ao Bebeto que não existe a menor condição desse processo continuar do jeito que ele está sendo conduzido, e nós estamos vendo aqui o nível de insatisfação muito bem pautada que nós temos que respeitar da população. Eu queria sugerir, ô secretário, que esse processo ele deveria ter também uma comissão de pais que sentasse lá na prefeitura e que nenhuma decisão fosse tomada sem a participação e sem o aval deles. Eu entendo que é a única maneira que nós temos de encontrarmos um consenso de nós, nesse processo que a prefeitura vem propondo de remodelação, que eu vou sempre insistir que seja bidocência, que a gente consiga realmente mudanças, entre aspas, que não interfiram na condição, no direito e na necessidade que estas crianças têm e que são motivo de luta dessas famílias. Nós estamos à disposição de vocês, estamos firmes, continuamos, estamos mantendo aqui sem perfil politicado, porque quem me conhece sabe que eu não subo aqui para fazer esse tipo de coisa. É um compromisso que eu tenho, que é a minha história profissional, eu convivo com vocês diariamente, eu sei muito bem o que é que vocês passam, as dificuldades, e nós dividimos os aspectos profissionais e vamos dividir também com vocês os aspectos políticos, estando lá de vocês e reforçando que a prefeitura permita que um grupo de pais participe desse processo de decisão. Muito obrigado. Pela ordem. Nós vamos passar a palavra ao vereador João Coteca, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara Municipal, e logo em seguida para a vereadora Ana Rossignoli. Pela ordem. Então, eu estou com uma perguntinha aqui para a secretária Denise. Qual o profissional da educação que irá assim, avaliar o atendimento que o aluno necessitará? Essa é uma pergunta aqui que eu passo para a Denise e quero agradecer a todos os pais que estão aqui com a gente nessa luta e agradecer também a todos aí da prefeitura que está aí nos apoiando. Passamos a palavra à vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, já comunicando aos presentes. Por favor, gente. Professora Ana vai com a palavra. Senhor presidente, já comunicando aos presentes que a nossa audiência pública já foi marcada pela Comissão de Educação, a qual eu sou presidente, para o dia 13, às 15 horas, portanto, na próxima quinta-feira. E dizer, senhor presidente,
que nós não podemos permitir que tal retrocesso aconteça com as nossas crianças. As nossas crianças, elas precisam, senhor presidente, ser especiais, senhor presidente. Todos os nossos filhos são. Só que estas crianças precisam de cuidados, além do necessário de outras crianças. E a Lei de Diretrizes e Bases, quando incluiu a criança que precisa de atendimento especial nas escolas regulares, ela deixou bem claro a necessidade do professor de apoio, do professor bidocente, da docência compartilhada. Então, nós queremos deixar bem claro, sabemos da dificuldade da prefeitura, mas que a prefeitura faça cortes em outros setores. Na educação, não. Na educação, nós não podemos permitir que as nossas crianças fiquem prejudicadas. Senão essas crianças, senhor presidente, vai precisar de babá? Babá eles têm em casa. Ele vai virar uma trouxinha de roupa cada hora num canto. Nós não vamos permitir que as nossas crianças tenham os seus direitos lesados. Contem comigo para o que der e vier. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Melo, André e Sheila. Primeiramente, quando nós fizemos essa convocação, eu tive participando de várias reuniões ano passado com a comissão que o nosso novo vereador aqui é presidente. O pouco que eu entendi ainda... Eu entendi o lado técnico, sabe, Fúvio? Pelo que você me explicou, parece que se não fizer alguma coisa nesse sentido, também não terá o profissional que necessita ter pelas responsabilidades fiscais, não é isso que o senhor quis passar para nós. O que nos preocupa foi a maneira como foi conduzida. É a mesma coisa daquela do esporte que nós estávamos falando. A maneira que se conduz, às vezes, as coisas se transforma nessa situação. Eu entendo o lado, igual a secretária falou, a respeito do profissional que não, o aluno que não necessitará de um profissional, né, a questão de locomoção, tal. Essa condução de se chegar a isso que trouxe esse problema. Essa participação que a dona Ana falou que vai fazer através da Comissão de Educação também, o novo vereador Antônio também falou. Essa participação popular de Juiz de Fora, a gente precisa ter um pouco mais de tato com elas, sabe? A participação mesmo dos pais, para acalmá-los a respeito da sua criança que tem a deficiência, que necessita realmente de um profissional que tenha conhecimento técnico. Eu estava verificando algumas coisas que me entregaram a respeito de pessoa ter experiência nessa área se for um estagiário. Me preocupa muito, porque um estagiário hoje é 18 anos, 19 anos. Como é que a gente vai ter uma pessoa que tem uma experiência com 18, 19 anos, né? Então, eu acho que a condução tem que ser de uma outra maneira. Agora, a condução desse processo, né, para verificar qual a real necessidade que a prefeitura tem e que vai poder cumprir ou não, mas que tenha a participação dos pais para evitar esse desgaste que a gente está tendo aqui, né? Eu queria agradecer aos senhores de terem comparecido, né? Mas que esse processo aqui tem que ser mais amadurecido, né? As pessoas estão precisando de uma atenção. Hoje, devido ao regimento, os pais não puderam falar. A gente fica um pouco impossibilitado de defendê-los, né? Apesar de eu tentar, de toda maneira, fazer um estudo mais abrangente, eu sei das minhas limitações no conhecimento técnico dessa matéria, não é isso? Por isso, quando estou chamando nessa condução, vou contar com a senhora, eu quero participar desses debates, para a gente ter o conhecimento e fazer a defesa das pessoas que têm os seus filhos. Por favor, só para mim. Por favor, só para o vereador concluir. As pessoas que têm os seus filhos nas dificuldades, que estão sentindo o crescimento delas com os profissionais já existentes,
tenham esse direito de mantê-los nessa função, né? Quem convive com essas crianças no dia a dia são os pais e mães e sofrem por elas. Muito obrigado. Vereador André, delegada Sheila, vereador Betão. Bom, eu quero aqui dizer a todos que estão aqui na casa, sempre estarei a favor de vocês. Prova disso, e aqui eu quero fazer um pedido, mais uma vez, à Secretaria de Educação. Porque a Secretaria de Educação, nesse momento, desrespeita o Plano Municipal de Educação, no sentido, por favor, só para concluir, eu só tenho 3 minutos. Eu quero pedir com que a Secretaria venha respeitar o Plano Municipal de Educação mais uma vez, porque as minhas emendas, as emendas na qual esse vereador propôs no Plano Municipal, é que, tratando de diversidade, todas as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, de altas habilidades ou superdotação, de modo a concretizar no espaço de município de Juiz de Fora os valores constitucionais da dignidade humana e da cidadania pela inclusão plena desta parcela da população ao sistema de ensino local. Ou seja, as nossas emendas, elas foram em atenção às situações que nós estamos vivendo aqui hoje. Porque, infelizmente, a Secretaria de Educação estava mais interessada em atender o movimento LGBT do que atender as nossas crianças. Então, por favor, está no plano. Para terminar, senhor presidente, eu quero aqui dizer o seguinte, por favor, cumpra o plano, não tragam nenhum sistema na qual não venha realmente valorizar aquilo que esta casa aprovou. Segundo, eu quero dizer aqui com todo respeito ao nosso secretário Flúvio e também ao Bebeto, o nosso secretário que está assumindo agora a Secretaria de Governo. Dizer que o nosso município não tem recurso financeiro, não tem demonstrado nessa casa. Porque ontem o secretário de Transporte veio oferecer para essa cidade a implantação dos novos radares que irão custar para o nosso município 4 milhões de reais. Outra coisa, está entrando nessa casa. Outra coisa, por favor, está entrando nessa casa, mais uma matéria. Por favor, senão eu não vou conseguir. Então, secretário, dizer que o nosso município não tem recurso, nesse momento nós não podemos dizer isso, porque serão implantados novos radares e nós estaremos aqui, o município vai estar assumindo um contrato de 4 milhões por 2 anos na implantação dos novos radares. Segundo, também está entrando nessa casa uma matéria do Executivo a respeito com que os clubes de futebol venham a receber de 10 a 50 mil reais mensais. E aí, dizer que não tem recurso, dizer que não pode atender os nossos profissionais, infelizmente, esse não é o discurso agora. Senhor presidente, para terminar, que tem 5 minutos, 5 segundos. 5 segundos. Quero dizer à população, esse vereador sempre estará em função daqueles professores que realmente fazem o seu trabalho da forma como tem que se fazer. Pela ordem, delegada Sheila. Logo em seguida, vereador Betão. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui, né? Mais uma vez parabenizar esses pais, mães, guerreiros que deixam aí seus trabalhos para estarem lutando pelos seus filhos. Sobre esse assunto eu já me manifestei aqui nessa casa também, nas minhas redes sociais e, resumidamente, não podemos admitir nenhum direito a menos, né? Isso é fato, nada, nenhum direito a menos. E vereadora Ana, parabenizar aí também pela luta para estar conseguindo uma agenda para estar marcando essa audiência pública, muito importante também, porque na audiência pública vocês terão voz, né? E a voz de vocês também é importante. E outra coisa, só que foi até pedido de alguns pais que estão aqui, se for possível, senhor presidente, e até a vereadora Ana, não sei, né, da agenda da casa e tal, mas de nós conseguirmos um horário especial para essa audiência pública, como tem sido feito em outros casos, porque a maioria esmagadora dos pais aqui trabalham nesse horário de 15 horas e não podem participar, né? Então, se a gente conseguir aí uma agenda especial, seria muito bem-vindo. Obrigada. Pela ordem, vereador Betão. Presidente, primeiro quero deixar bem claro aqui que nós estamos numa reunião em que perguntas devem ser feitas
aos secretários que vieram aqui hoje, por isso ela é uma convocação e ainda não é uma audiência pública. Então, a vereadora Ana, que é a presidente da Comissão de Educação, anunciou que essa audiência ocorrerá no dia 13. Né? Então, vamos achar qual que é a melhor data, porque aí todo mundo pode falar, né? e a gente tem um debate melhor. Segundo, quero apoiar aqui o pensamento do doutor Antônio Aguiar, que haja uma comissão de paz, né, para que possa acompanhar esse processo, e aí, secretário de Governo, Bebeto, que possa paralisar essa iniciativa enquanto se discute esse processo. Isso já aconteceu em outras ocasiões, nós conseguimos fazer isso. Terceiro, secretário da Fazenda, Fúvio, e aqui eu quero chamar a atenção dos meus colegas professores que estão aqui no plenário, atrás de mim. O senhor explicou aqui que houve uma modificação na questão da relação entre os gastos com o pessoal e a lei de responsabilidade fiscal. Está sendo incluído os gastos com a Previdência, nesse gasto total, e que, ao atingir aquele limite prudencial, o senhor citou que vai paralisar as progressões, estou entendendo, os triênios, é o que estava escrito ali, secretário, não? E outras coisas. Tá bom, ok. Tá bom, não. Secretário, tá, só um minuto. É o que estava escrito ali, que o senhor deu ênfase. Mas, depois você pode repetir, por isso que eu estou perguntando. Efetivação de concursados e coisas do tipo, não é isso? Não. No entanto, pela atual legislação da Lei de Responsabilidade Fiscal, prevê-se, em primeiro lugar, quando você atinge aquele limite, que se cortam os cargos comissionados, né, aqueles que são apresentados e tal. Eu quero saber se isso está valendo ainda. Isso eu gostaria que o senhor respondesse, né, porque vai atingir um bocado de gente, né, nessa situação. Então, eu gostaria que o senhor explicasse isso para depois a gente poder continuar na discussão para o futuro. Pela ordem, vereador Castelar, 3 minutos. Excelência, eu já havia me pronunciado aqui sobre esse tema, principalmente depois que me reuni com o Conselho de Diretores das escolas municipais, e eles se manifestaram absolutamente contrário a essa decisão da Secretaria de Educação, na verdade, a decisão da Secretaria da própria Prefeitura Municipal, está aqui o secretário de Governo, o secretário da Fazenda, endossando. Eu considero, a despeito das questões que tangem as limitações orçamentárias, a lei de responsabilidade fiscal, eu considero a decisão um retrocesso, eu diria, inaceitável, porque a luta pela inclusão, ela tem que necessariamente começar no processo educacional. Não existe inclusão que seja bem-sucedida se não incluir as pessoas a partir da escola. E, nesse caso, aqueles que têm algum tipo de dificuldade, de desvantagem em relação aos outros e que precisam de uma atenção desdobrada para se desenvolverem e alcançarem os demais. É isso que eu penso como professor, como cidadão e como observador das coisas relacionadas à educação e à vida em sociedade. Então, eu acho que até o dia 13, quando nós vamos sediar aqui uma audiência pública, aí permitindo, naturalmente, a representação dos pais utilizarem a palavra e se manifestarem, tenho certeza que eles têm muito a contribuir com esse debate, eu acho que a administração vai ter um tempo necessário para pensar em formas de produzir, digamos assim, a economia que é necessária para a saúde financeira do município, para os seus cumprimentos constitucionais e legais, né? Sem atingir a educação inclusiva, né? Que é a melhor forma, um debate que veio acontecendo aqui, sobretudo trazido pelo nosso colega Antônio Aguiar, e que nos conduziu a cidade a uma solução que, no nosso entendimento, era ideal.
e que agradava os pais e que fazia com que a escola, de fato, e isso foi medido pelos diretores, mais de 30 que estavam presentes a essa reunião, que eles estavam satisfeitos com a inclusão do bidocente, né? com a contratação de vários deles, e acho que nós temos que caminhar, inclusive, para que eles tenham a oportunidade de fazer o concurso, que é a forma também melhor de se relacionar, de um profissional se estabelecer, né? Então, o que me entristece, secretário da Fazenda, é uma certa adequação, um certo enquadramento da Prefeitura Municipal, estou terminando, Excelência, a esse furor que quer diminuir o Estado naquilo que a presença dele é insubstituível, né? Então, nós temos que combater a Prefeitura Municipal, a cidade de Juiz de Fora, que é pioneira em vários aspectos, não pode ser mais realista do que o rei. Se os lá de cima querem acabar com a inclusão ou diminuir o tamanho do Estado, nós temos que enfrentar politicamente isso. E me preocupa o fato da Prefeitura já vir se antecipando a uma série de ações que são prognosticadas, né? E em detrimento do interesse da maioria da sua população. Acho que os dirigentes municipais têm que estar ao lado do seu povo, enfrentando as dificuldades que são inerentes, né? Ninguém pode, terminando, Excelência, ninguém pode querer fazer política sem correr risco. Política exige correr riscos, né? E o prefeito municipal, seus secretários, têm que saber disso e têm que correr riscos em nome dessa gente que está aqui atrás de nós. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Júlio Obama. Senhor presidente, muito obrigado. Senhor presidente, não tem como um governo, quando ele é eleito para governar para as pessoas. Não tem como, não há menor sinal de que o doutor Antônio Almas tenha herdado, agora, ser prefeito de Juiz de Fora, a não ser para governar para as pessoas. Eu estou vendo aqui uma primeira vitória dessas mães, porque não tem como não ficar mexido, não tem como não ficar insensível à luta dessas mães. Eu acho que nem quem não tem um filho que tem alguma deficiência não pode não se mexer diante da manifestação dessas mães, desses pais e também dos professores. Conversando ali agora com os secretários da Prefeitura, eu acho que a primeira vitória que essas mães têm e conseguiram aqui hoje é a paralisação total desse processo que as mães e os professores têm chamado de retrocesso. Então, hoje eu acredito que vocês todas e vocês todos conseguiram essa vitória. Mas quando eu digo vitória, não é vitória porque o governo é contra vocês, não. Porque eu não posso acreditar de maneira alguma que tem alguém que em sã consciência vai mexer dessa forma com as crianças com alguma deficiência. Então, nós não só acatamos essa sugestão do doutor Antônio, nós não só acatamos, como eu gostaria de propor aqui, conversei com o secretário de governo, inclusive, que a gente fala em nome do governo, para que nós saiamos daqui hoje com uma comissão de mães, hoje, aqui agora, que a gente faça isso, então logo vocês podem permanecer aqui, ou então a gente vai até vocês, para a gente poder eleger essa comissão de até 5 pais, 5 mães, enfim, para que a gente possa paralisar o processo aqui agora, exatamente onde ele está. Eu acredito que ficou bem claro para muitas mães, para muitos pais, que, infelizmente, essa empresa MGS, que aí eu falo como vereador, falo em nome do meu mandato, foi extremamente irresponsável de elaborar uma espécie de edital para poder criar este ambiente que não é nada favorável a vocês. Então, eu quero aqui assumir esse compromisso em nome do governo, para que a gente vá até ali
e a gente eleja, e quero pedir ao nosso presidente, gente, eu só pediria para que, só vou terminar, presidente, eu só pediria para que vocês prestassem bem atenção nas nossas palavras, porque eu já tinha dito para vocês, na sexta-feira da semana passada, está ali o nosso secretário de governo, e nós tínhamos dito, e é importante fazer esse resgate histórico, que nenhum edital seria publicado até que nós terminássemos o processo. Então, eu acredito que nós já andamos, nós entendemos que a empresa é totalmente irresponsável. E esse processo da empresa também era anterior a todo esse movimento de vocês, por isso que eu parti a minha fala do movimento de vocês. Então, nós estamos paralisando qualquer atitude. Estou tendo a garantia aqui dos nossos secretários municipais. Nós vamos começar esse processo, nós vamos recomeçar este processo. Vocês sabem a minha opinião pessoal, vocês sabem o posicionamento de muitos vereadores aqui, mas nós precisamos ouvir vocês acima de tudo. Então é isso que nós vamos fazer, esse é o compromisso que nós estamos assumindo aqui. Não podia falar, eu sempre posso falar como líder do governo pelo governo. Não podia ter falado lá, presidente, eu preciso concluir. 30 segundos. Porque teve vereador que falou 2 vezes. Então, eu preciso concluir e dizer que nós vamos estabelecer um diálogo olhando no olhar de vocês. Que os nossos secretários possam, eu sei que eles trabalham muito, mas que vocês possam se mexer mais ainda para que a gente não faça só esclarecimentos, mas propostas a essa população. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Com a palavra, vereador Marlon Siqueira. Senhor presidente, cumprimentar pais e mães aqui presentes, professores, lembrando aqui ao movimento que no dia 26 de março desse ano de 2018, eu fiz uma proposta de audiência pública aqui nessa casa para tratar da bidocência no município, já prevendo este final de ano conturbado. Veio aqui representando, na época, a secretária Tânia esteve aqui, a secretária Andréa Borges, substituindo a secretária Denise, e eu pedi para que ela manifestasse conosco, quando chegar no final do ano, vir até a casa, trocar uma ideia conosco com relação a esse novo edital. Infelizmente, isso não aconteceu, aí deixa pais e mães aflitos, a gente não sabe qual é a realidade. A ideia do vereador Betão, vereador Antônio Aguiar também, com relação a essa comissão, aí eu peço, senhor presidente, que conste em ata aí um pedido de uma comissão especial junto com os pais dessa casa, para a gente elaborar junto com o executivo esse novo edital que atenda pais e mães aqui presentes. Muito obrigado. Vereador Marlon, nós gostaríamos de privilegiar as comissões da casa. Nós temos a comissão da pessoa com deficiência que pode acompanhar a comissão de educação, e peço aos outros vereadores que se ajustem a essas comissões junto com a comissão de pais para que a gente possa dar densidade a esse trabalho. Pela ordem, vereadora Ana. Atendendo o pedido dos pais presentes, pedir Vossa Excelência que a audiência pública possa ser à noite, às 19 horas, para que todos os pais possam estar presentes. Vou pedir aos vereadores. Eu acredito que é difícil para as mães que tenham cuidado dos seus filhos virem também no horário. Vamos fazer o seguinte, olha só. Peraí, gente, calma. A comissão... A Comissão de Educação se coloca à disposição para formar essa comissão de negociação. Quanto ao horário, eu vou deixar a critério do presidente. Pela ordem, senhor presidente. O vereador Júlio, só respondendo, é porque nós estamos com um problema aqui, nós tivemos a maior boa vontade para marcar a audiência em tempo recorde. Eu sugiro que a comissão de paz converse com os vereadores. Então, nós temos um horário no dia, nós temos um horário para realizar a audiência pública. Se for se for à noite, nós só poderemos realizar no dia 12 dos eventos da Câmara. E dia 13 nós temos condições de marcar às 15 horas no horário normal. Calma, gente. Calma. Depois vocês vão se reunir com a Comissão de Paz e vocês decidam da maneira que vocês acharem melhor. Adriano Miranda com a palavra.
Com a palavra, Adriano Miranda. Primeiramente, eu queria parabenizar os pais, os professores aqui presentes, por essa garra, né? Por essa disposição em lutar por uma causa, senhor presidente. Isso é muito importante e as políticas públicas têm que ser discutidas. As políticas públicas têm que ser discutidas dessa forma, de forma democrática e com a participação popular. Eu tenho certeza que tudo isso, eu queria agradecer também aqui a presença dos secretários, que nós vamos rever todo esse processo. Eu já fui contemplado aqui pela maioria dos vereadores, qualquer coisa que eu fale aqui é redundante, mas eu gostaria de pedir aos secretários para que essa empresa, que agiu de forma cruel com os pais, porque criou uma expectativa muito grande, e de forma irresponsável com a prefeitura, seja banida de qualquer processo seletivo dessa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Nós vamos dar pela ordem do vereador Antônio e pedir aos vereadores que permitam que os secretários falem lá. Pela ordem. Senhor presidente, o motivo da fala nem é esse, mas a gente tem que elogiar aqui a postura dos secretários de aceitar a comissão. Eu acho que muda o curso, muda a abordagem. Agora, eu tenho muito interesse de participar dessa audiência, mas no dia 12 eu vou falar sobre o autismo e comorbidade de síndrome genética no autismo em Leopoldina, tá? Já está agendado há algum tempo, a convite da Câmara lá municipal e de um grupo de pessoas lá, famílias da síndrome de Down e do autismo na cidade de Leopoldina. E lá é às 18 horas. Eu vou ter que sair da cidade aqui em torno de 16 horas, um evento lá, uma programação de 2 horas e meia, mais ou menos. Eu não teria como participar, e eu gostaria muito de participar dessa audiência pública. Participação popular. A comissão vai se reunir depois lá com a comissão de paz, vai decidir a data. Pela ordem, Sargento Melo. Pela ordem, Sargento Melo. Eu queria muito que o vereador Antônio Aguiar participasse. Então, a Comissão das Mães com a Comissão de Educação e a Comissão de Deficiência do Coteca, que entra nesse acordo, que acho que é necessária a presença do senhor, né? Pelo conhecimento que tem. O que eu venho, mais uma vez, falar, semana passada, quando nós fizemos essa convocação, eu achei extremamente absurdo, porque veio se fazendo várias reuniões durante o ano passado, todinho, sobre a bidocência, através da comissão. E esse planejamento, novamente, eu estou verificando que em 2019 já não tem aquele planejamento de cobertura desses bidocentes. Então, é aquilo que eu falei, a participação popular é necessária em alguns aspectos, principalmente nessa área. Então, que esses assuntos da Secretaria de Educação sejam feitos de maneira mais eficaz. Toda reunião que é feita, só para terminar, que se trata de alguma coisa de educação, tem essa dificuldade de se resolver as coisas. Nós estivemos, no começo do ano, para tratar sobre a Secretaria de Educação, junto ao prefeito municipal, e até hoje não obtivemos a resposta que nós solicitamos. Doutor Fiorilo, eu, dona Ana, nós precisamos dessa resposta. Então, o secretário Bebeto, líder, nós fizemos uma reunião de portas fechadas com o prefeito dessa cidade. Eu estou aguardando desde aquela época a resposta de sim ou não. Nós precisamos dessa resposta imediatamente, entendeu? Que é uma conversa que nós tivemos diretamente com o prefeito sabe que aí, posteriormente, nós traremos essa casa o motivo dessa reunião. Nós vamos passar a palavra ao secretário de governo, Bebeto Faria. Boa palavra, vereador. Boa noite. Secretário Bebeto. Boa noite a todos e a todas presentes.
cumprimentar o nosso presidente da casa, Rodrigo Matos, o nosso líder, vereador Júlio Obama, os demais vereadores presentes nessa casa, cumprimentar os colegas secretários, a Denise, ao secretário Fulvio. A nossa proposta, atendendo ao pedido do vereador Dr. Antônio Aguiar, de que fizéssemos uma comissão de mães para estar acompanhando o processo desse edital. Então, o vereador, nosso líder, Júlio Obama, já fez aqui, e aí nós aceitamos aí as condições das mães, que seria uma comissão de 10 mães, para estar participando. Gostaríamos também... pais, de pais. Aí vai o pai ou a mãe, os representantes dos filhos. A comissão de vereadores, que vai ser formada aqui pelo presidente, do sindicato dos professores, a comissão dos professores, o conselho de deficientes, nós gostaríamos que participasse também, para a gente estar tratando, vereador Cido, desse assunto, desse edital, todos nós juntos. O que nós, de forma alguma, queremos é desassistência a essas crianças especiais, que é direito e necessitam. E nós não vamos tratar assim, dessa forma. Então, eu quero aproveitar o gancho e dizer do meu compromisso, da minha palavra e do nosso líder na Câmara, perante a empresa que fez o papel que ela fez conosco no sábado, publicando um edital, que nós fizemos um compromisso que não seria publicado. Ela já foi notificada e perante ao judiciário, a questão lá do procurador, ela vai ser penalizada dentro do que a lei permite. Então, eu quero dizer que a minha palavra que foi dada naquela sexta-feira, aos pais que estavam presentes, ao nosso líder Júlio Obama, ela foi mantida. E o nosso prefeito não quer isso. Então, nós queremos a participação de todos vocês, comissão dos vereadores, forma a comissão dos pais, e aí que façamos o mais rápido possível, iniciaremos essas conversas. Que possa ser quinta-feira, 9 horas da manhã, já definido o horário. Podemos amanhã. Amanhã, o horário que for melhor, vocês definem o horário, façam aqui com a comissão de vereadores e definam o horário. Vocês definem o horário para que nós possamos dar início a essas conversas. Então nós vamos assentar com todo mundo uma proposta feita aqui pelos vereadores, pelo doutor Antônio Aguiar. Eu quero colocar para o nosso amigo Marcelo ali, que a questão do corredor cultural foi um projeto que a Funalfa fez e que a Unimed, que está patrocinando, não tem recursos do município nesse projeto do corredor cultural. O nosso prefeito deu entrada com um projeto, com a mensagem nessa casa ontem, de reestruturação da prefeitura, inclusive cortando 20% dos cargos comissionados dessa prefeitura, da prefeitura de Juiz de Fora. Projeto esse que entrou nessa casa ontem, cortando 20% dos comissionados, criando a lei do nepotismo, criando a lei do ficha limpa. Está tudo nessa lei que foi dada entrada nessa casa ontem. Então está nas mãos do Paz aí para definir a comissão, o horário, e dos vereadores da comissão, para nós tratarmos desse assunto com muito carinho e chegar num consenso para atender a demanda a todos os pais, que nós respeitamos, que nós entendemos que é direito de vocês. Muito obrigado, tá? Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Que festa de privilégio. Olha, eu te garanto que a prefeitura não vai investir R$1 em festa de privilégio, isso eu te garanto. Mas, gente, então nós saímos daqui com a decisão seguinte: vocês vão se reunir agora, tirar a comissão de vocês. A comissão de vereadores vai fazer, nós vamos também tirar a comissão de educação e de pessoa com deficiência para participar também.
E a Prefeitura está sugerindo outros atores, como os conselhos, que também vão participar, e os sindicatos. Estamos encerrando essa parte da reunião. Dentro de 10 minutos, recomeçaremos a nossa reunião ordinária.